Boa noite a todos, a todas. Obrigada por estarem aqui, firmados nesse compromisso nosso, que é antigo, né? Antigamente era no domingo, agora é no sábado. E fico feliz de ser no sábado, porque daí eu posso assistir também as lives da Neuci, as lives da For Life, e era tudo muito corrido para mim no domingo. Então, estou gostando de fazer aqui no sábado, assim posso me dividir um pouco mais. Já vou pedir aqui no começo, estou virando uma youtuber especialista, vou pedir que se inscrevam no canal, vou pedir que deem um like, que deixem perguntas, critiquem, deem sugestões de novos temas. Estou sempre procurando um tema mais polêmico, assim, para conversar, que faça parte da vida de todos, para trazer de forma simples, com palavras compreensíveis às pessoas que não têm, assim, tanta facilidade de compreender os médicos, ou também porque vão nos médicos e os médicos não sabem lhes explicar exatamente o que está acontecendo com elas. Então, eu vou deixar sempre aqui uma abordagem um pouco mais simplificada, mesmo que eu traga algumas palavras técnicas, quero que seja de forma que todos possam compreender, das pessoas mais simples às pessoas que também têm seus estudos acerca dos assuntos, sejam cientistas ou sejam pesquisadores ou também sejam médicos profissionais na área de saúde, tá bom? Obrigada por contribuírem aqui com a minha saúde física, mental, minha saúde financeira também. Então, agradeço muito cada colaborador, cada colaboradora do site, do canal, também dos grupos WhatsApp. Eu quero dizer a vocês que cada um que contribui com a minha vida me dá iniciativas para novos processos, novas buscas, novas pesquisas, e também me dá firmeza para eu continuar aí a lutar para com pessoas que não têm acesso à saúde pública. Estou sabendo de várias pessoas que têm assistido ao meu canal, têm deixado para mim mensagens privadas, agradecendo que não sabiam o que estava acontecendo com elas, tiveram vontade de tomar atitude quanto à sua saúde, tiveram ânimo para fazer limpeza hepática, tiveram ânimo para mudar a sua alimentação, tiveram ânimo para comprar, até pela primeira vez, um suplemento na sua vida, não sabiam o que o sistema imunitário podia fazer de benefícios ou malefícios na sua vida, mediante a forma como estavam lidando com a sua saúde, a sua alimentação. Então, eu assim, que cada um que tem colaborado comigo tem me ajudado realmente a repassar para outras pessoas isso daqui, tá bom? A intolerância, né, eu trouxe para abordar aqui para vocês, a intolerância e também a alergia alimentar. As pessoas, elas confundem um pouco o que é intolerância e o que é alergia, então já vou deixar aqui de forma bem simples. Também na descrição do grupo, quando eu for abordar assim algum tema aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo as fontes de onde eu tirei os assuntos pelos quais eu estou falando, pelos quais eu estou lutando para as pessoas compreenderem a si mesmas diante dessas situações. E também, além da descrição do grupo, vocês podem ter acesso com mais detalhes, se quiserem fazer perguntas, respostas ou alguma pesquisa a mais, aí vocês entram em contato comigo através dos grupos WhatsApp ou através da página ou aqui no canal, se vocês deixarem, uma vez ou duas na semana, nós vamos dando uma olhada ali no site e também no canal aqui e no e-mail, vendo quem que se comunicou, não encontrou meu número, não consegue acessar comigo e deixou alguma pergunta aqui. Então, mesmo que eu demore um pouquinho para responder, eu nunca vou deixar de responder a alguém que deixar algum questionamento aqui para mim, tá bom?
Então, as alergias, elas diferenciam um tanto das intolerâncias alimentares pelo seguinte: quando há alergia, envolve o sistema imunitário, envolve toda a ação do sistema imunológico para combater um alimento ou uma forma que o alimento tem ali de proteína ou de açúcar, né, ou de alguma substância corante do próprio alimento, e assim o sistema imunológico olha para aquela substância do alimento quando entra dentro de si, né, via digestiva ou já em contato com a boca, ou até nas alergias mais graves, em contato com o olfato. Aí a pessoa já tem ali a complicação toda que o sistema imunológico reage àquela substância como um agressor muito ofensivo ao corpo, e antes, muitas vezes, que a pessoa possa se alimentar com aquele alimento, já pelo olfato, ou pelo contato com a pele, ou contato com as mucosas da boca, ali a reação já é muito violenta, muito forte. A pessoa já incha os olhos, incha o rosto, a mucosa, a boca, e a reação pode inclusive ser fatal. Então, a alergia sempre envolve o sistema imunológico, tá? Quando se trata de intolerância alimentar, não é o envolvimento direto do sistema imunológico, mas sim outras reações digestivas. Então, a pessoa vai se alimentar com os alimentos aos quais está desenvolvendo alguma intolerância, e geralmente faz parte ali de uma dificuldade de enzimas no processamento dessa digestão. E por não haver essa quantidade ou determinadas enzimas, essa digestão se torna uma digestão com dificuldades, às vezes mais demorada, ou mesmo quando ela está sendo processada, aparecendo pelas vias comuns ou normais, como vocês possam chamar, chegando ali ao intestino, ela vai fabricar flatulências, assim como também no trato digestivo, no estômago, também já pode processar ali arrotos, gases, que a pessoa fica incomodada por essa digestão estar sendo incomum, estar sendo mais difícil, tendo dificuldades ali na reação e na absorção das substâncias desses alimentos. Então, a pessoa vai desenvolvendo aos poucos flatulências, coceiras também no corpo. Parece uma alergia, mas é uma intolerância. A alergia também pode acontecer tardia. Tem pessoas que não tinham alergia, por exemplo, a certos pigmentos, como o pigmento azulado, por exemplo, o azul ou o pigmento caramelo, de algumas frutas ou de alguns vegetais, alguns legumes, e daí começa a desenvolver através de uma intolerância, começou com uma intolerância e virou uma alergia. Então, conheci pessoas que não foram alérgicos a uvas, por exemplo. Então, a vida toda conseguiram comer uvas e começaram a desenvolver uma intolerância, não sabiam, e de repente um dia colocaram uma uva passa ou uma uva na boca e começou a inchar tudo, e de uma hora para outra tiveram ali o sistema imunológico reagindo como se fosse uma ofensa ao alimento que a pessoa comia antes. Outra forma de diferenciar bem alergia de intolerância é, por exemplo, no caso ao glúten. Tem pessoas que são intolerantes ao glúten, forma gases, tem dificuldade ali digestiva, na hora que chega ao intestino, começa ali certos incômodos, incha, a pessoa se sente pesada, e ali como vai passando essa situação, quando vê, está comendo novamente e está reagindo dessa mesma forma. Quando se trata de uma alergia, já tem um nome dado a essa
pessoa, né, que é alérgica, é a doença celíaca, então as pessoas são chamadas de celíacos, porque se entrar em contato com o glúten, às vezes até inalando, pode dar uma reação até fatal. A pessoa pode começar a sentir coceira no corpo e pode até começar com uma reação tão violenta que feche aqui a garganta, que é a iglote, fecha, tranca a respiração, porque incha toda a parte do canal respiratório e a pessoa tem que levar uma injeção de adrenalina para poder ali abrir o sistema imunológico ali, ceder e abrir ali a garganta para a pessoa voltar a respirar. Tem que tomar uma quantidade de corticoides e ter, assim, várias intervenções médicas de urgência para poder salvar essa pessoa. E o tempo de salvar essa pessoa é muito curto. Às vezes as pessoas... Eu tive uma situação de uma amiga, o nome dela é Ângela, e ela sempre disse que podia divulgar o nome dela e contar a história dela. Nós éramos amigas ali pelo WhatsApp, tínhamos nos visto 2 vezes, ela é casada com um jornalista, e nós tínhamos alguns grupos em comum. E um dos grupos ela mandou uma mensagem e eu senti que a voz dela não estava bem. Eu senti a voz dela muito afônica e liguei para ela e perguntei: você está gripada? E ela disse: não, eu não estou gripada, eu não sei o que aconteceu. Logo depois do café da manhã, eu comecei a sentir uma coceira na garganta e agora eu comecei a ficar com um pouquinho de falta de ar, a minha voz foi ficando rouca e eu falei: você sai agora já para o hospital porque você está tendo uma crise alérgica. E ela mandou, o engraçado é que ela mandou a gravação que ela fez, o áudio que ela fez, ela mandou por engano naquele grupo. Ela mandou para uma amiga, ou para alguém dizendo que ia chegar atrasado por alguma questão, e ela mandou para o grupo errado, né? Mandou para o grupo, deveria mandar para o privado de uma pessoa, e eu entrei em contato com ela para dizer que a pessoa não iria receber a mensagem porque ela havia mandado para o nosso grupo, e também acabei questionando ela o que estava acontecendo com a voz dela, que a voz dela não era assim, e quando ela falou, eu logo sabia que se tratava de uma alergia, mandei ela imediatamente para o hospital. Ela foi, ela ouviu, escutou, reagiu bem e foi ali para o hospital. E quando ela chegou lá, deram a injeção, porque ela já estava com uma crise alérgica tão forte. Quando ela chegou lá, ela quase não conseguia mais se expressar, a voz dela saía muito afônica, muito apertada, e o médico ali já aplicou as injeções pertinentes que deveria e disse que ela teve muita sorte, que mais 15 minutos ela poderia ter morrido, poderia ter fechado completamente a garganta dela e ela talvez não tivesse ali a oportunidade de socorro. Então, é muito grave quando se trata de uma alergia. Não sei exatamente o que foi que ela comeu naquele café da manhã, se ela tinha alergia antes daquele acontecimento, ou se tinha apenas uma intolerância alimentar e naquele dia ela acabou desenvolvendo uma alergia. Então, eu falo aqui para vocês porque pode acontecer de alguém ser intolerante a algum alimento, saber que é intolerante a esse alimento, o sistema imunológico estar, digamos assim, quieto, seria a forma mais, digamos, mais simples de falar, não estar se manifestando com esse tipo de alimento como se fosse uma alergia, apenas a intolerância digestiva ali acontecendo, a pessoa insistindo com alguns alimentos, como são as intolerâncias mais comuns, né? Depois eu vou deixar a pesquisa para vocês verem na descrição do canal aqui, deste vídeo. As mais comuns são realmente a lactose, são
O glúten, as intolerâncias ali, não falo muito da intolerância à caseína, porque geralmente costumam aliar a caseína já ao estado alergênico, mas ocorreu de muitas pessoas acharem que eram intolerantes à lactose, começaram a tomar leite que dizem que é sem lactose, mas já vou avisando vocês que não há nenhum produto alimentar sem a lactose. Na verdade, eles introduzem ali um medicamento, um ingrediente a mais, uma medicação, para inibir que a lactose faça uma dificuldade digestiva para quem vai ingerir aquele leite. Então, quando vocês veem ali na prateleira do supermercado, ou em qualquer local que vocês forem comprar leite sem lactose, não há leite sem lactose. Há o leite adicionado com a substância, com a medicação, que seria para você desenvolver uma forma digestiva sobre aquela lactose que não fabrique essa intolerância. É como se você fosse na farmácia e comprasse um comprimidinho de lactase e ingerisse, né? A minha filha é intolerante à lactose e ela, toda vez que ela vai comer uma pizza ou vai comer um alimento que tenha algum, Menina aqui. digamos assim, algum elemento do leite, seja a lactose ou a caseína ou algum que seja, já ela reage com uma intolerância. Mas como não tem nenhuma medicação para auxiliar no processo da caseína, então as pessoas têm comido, né, ou tomado esses comprimidos de lactase para poder desenvolver uma tolerância maior aos alimentos laticínios que contêm a lactose, mas tem muitas pessoas que tomam esse leite sem lactose ou tomam esse comprimido de lactase para processar melhor as enzimas digestivas e ter ali a digestão melhor da lactose, mas ainda sentem a dificuldade digestiva, os gases, não sentem tanto quanto se não tomassem a lactase. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não é intolerante somente à lactose. Ela é intolerante também à caseína e outras proteínas do leite. Então, vai gerar do mesmo jeito a flatulência, o incômodo, uma digestão muito mais comprida, muito mais lenta do que se fosse um alimento que a pessoa não tivesse intolerância alimentar. Voltando às alergias, as pessoas que sofrem de alergias, elas têm um sistema imunológico muito acelerado, muito alerta, não só aqueles elementos ali que são alergênicos para eles, mas também a outros alimentos em que a pessoa até come, mas o seu sistema imunitário começa a desenvolver alguma intolerância. O que eu indico, né? O que acontece comigo nas minhas intolerâncias e com outras pessoas também que têm intolerâncias alimentares e estão desenvolvendo alergias, estão começando a provocar o sistema imunitário a tomar uma forma mais agressiva aos alimentos e ali a contribuir para mal-estar geral quanto a um ou vários alimentos. Eu, né, faço ingestão desde fevereiro dos suplementos da For Life. Eles são uns suplementos que não são vitaminas para o corpo, ainda que alguns suplementos da For Life, além dos fatores de transferência, que são os fatores que dão inteligência ao sistema imunitário humano, trazendo ali de dentro dos componentes do ovo, da gema do ovo, tá? Então, não se trata da gema do ovo, assim até porque muitas pessoas que são alérgicas ao ovo, ainda assim podem tomar a suplementação desse ingrediente que tem dos fatores
que são retirados ali do sistema imunológico, digamos assim, que contém ali na gema do ovo, e vai dar um suporte maior para o sistema imunológico humano, que deveria ter recebido ali da mãe, na amamentação, a quantidade suficiente de fatores de transferência, de inteligência para o sistema imunitário infantil do seu bebê. Mas muitas mães, elas não amamentam, então elas não repassam para a criança esses fatores de transferência que deveriam vir ali durante a amamentação, não só do colostro humano, mas também do leite materno por um ano, que deveria ser o mínimo que a pessoa deveria amamentar o seu filho. Tem também os fatores de transferência do colostro bovino, digamos assim, que sai ali de dentro do colostro, esses fatores de transferência que, com tecnologia, vêm sendo encapsulados, e pessoas que têm intolerância alimentar e alergias alimentares, ao fazer essa ingestão desses fatores de transferência, conseguem amenizar muito a forma agressiva com que o sistema imunológico, ao se deparar ali com algum alimento, vai tratar aquela forma alimentar como uma agressão ao corpo. Então, eu tenho feito essa ingestão desde fevereiro. Eu estava com intolerâncias alimentares há alguns anos e insistia, é claro, de me alimentar com esses alimentos algumas vezes por semana, e todas as vezes que eu me alimentava, eu não tinha só as intolerâncias, mais apenas de uma digestão mais lenta e de algumas flatulências. Eu já acordava inchada no rosto, eu acordava inchada nas articulações, eu estava com degenerações nas cartilagens dos ossos, nas cartilagens ali dos joelhos, que estavam ali fazendo atrito já com os ossos, que são de ligamentos ali nos joelhos, estava já atritando, então eu já coxeava do meu joelho esquerdo. Do meu joelho direito, eu tive uma cirurgia, digamos assim, no joelho, não por opção minha, mas por um acidente de carro. Então, houve uma perfuração ali no joelho, então eu já tinha comprometimento. Então, essas artroses, essas artrites estavam fazendo alguma dificuldade já na minha mobilidade. Além do que, a minha intolerância alimentar já não me deixava que o meu sistema imunitário não fosse influenciado. Como eu falei para vocês no princípio do vídeo, a alergia influencia desde o momento que se ingere o alimento ou se cheira o alimento, já começa a ter as reações, inclusive pode fechar todo o trato respiratório. E na intolerância não, só que uma intolerância pode sim virar uma alergia, tá? Então, eu antes que tivesse essa reação orgânica e o meu sistema imunitário, quanto mais ele estivesse reagindo com uma autoimunidade, que é isso que acontece, às vezes a pessoa, ao invés de ser uma alergênica, ela pode simplesmente virar uma pessoa com síndromes autoimunes ou síndromes metabólicas. Tem muitas pessoas ali, por ter uma digestão mais difícil, mais comprida, mais complexa, com falta de enzimas, os alimentos ficam parados ali muito tempo no estômago, e depois pelo intestino também a absorção não é feita adequadamente das vitaminas, dos sais minerais, como no caso ali, quando a pessoa ingere o glúten juntamente com as leguminosas, né, digamos que faz ali um macarrão com verduras, a parte do macarrão onde tem o glúten não vai deixar absorver essas vitaminas, esses sais minerais que estão ali nas leguminosas, e também as proteínas que a pessoa ingerir ali da carne, ou do peixe, ou do ovo, ou as próprias proteínas vegetais dessas leguminosas, tá?
Aí o que é que acontece? A pessoa vai começando a sofrer não apenas com essa intolerância, essas flatulências, mas ela começa a sofrer de desvitaminose e de desmineralização também. Então, o sistema imunitário ele começa a ficar em déficit de substâncias que poderiam estar ali alimentando ele para poder estar fortalecido e se colocar frente a um invasor externo, por exemplo, como um vírus, uma bactéria, e como a pessoa está em déficit, ela acaba tendo a facilidade de contrair viroses, de contrair bactérias, infecções no trato gastrointestinal, né, como H. pylori e E. coli e tudo mais, infecções no trato urinário, infecções de garganta. Então, há toda uma série de complicações por causa dessas intolerâncias alimentares. Hoje, eu digo que eu não sou uma forte consumista de produtos processados ou ultraprocessados, eu fujo desses alimentos, até porque eu sei, né, que toda vez que eu for ingerir algum alimento que seja zero de vitaminas ou zero de minerais, eu vou estar comprometendo todo o meu sistema orgânico com déficit, porque ele acabou furando, digamos assim, uma refeição que poderia ser nutritiva. A pessoa poderia, né, eu poderia estar me nutrindo de elementos substanciais para dar felicidade para as minhas células. E se eu for lá e comer um produto industrializado que for saturado em gorduras, que for saturado em sódio, que for saturado em químicos, eu vou estar, sim, cometendo, digamos assim, uma traição para as minhas células que vão estar esperando o quê? Todas as células nossas estão esperando vitaminas, sais minerais para converter em músculos, converter numa pele saudável, num cabelo saudável, unhas saudáveis. Então, digamos que toda vez que você está fazendo um boicote à sua saúde, à saúde das suas células, elas vão responder, né? Elas vão, seja um pouco mais, digamos assim, calorosamente, através de sons, de arrotos e de flatulências, elas vão responder com a sua revolta, né? Ou elas também podem responder silenciosamente, com alguma forma que elas vão desenvolvendo ali, que é a célula-mãe desnutrida, a célula-mãe agredida, é uma agressão que se dá ali na célula, a célula-mãe vai ter que reproduzir células filhas. Então, ela está desnutrida, ela contraiu uma virose, ou está, né, inflamada, ou com uma bactéria também, infeccionada, e ela vai reproduzir células filhas que vão estar ali também com alguma deficiência, e aí as pessoas tardiamente acabam recebendo algum diagnóstico ou de câncer ou algum diagnóstico de pólipos, recebe algum diagnóstico de um tumor benigno, né, que chama benigno porque não desenvolveu ou não está desenvolvendo algum tipo de síndrome que poderia virar uma metástase, se espalhar pelo corpo e ficou ali isolado naquele local e pode ser retirado, né? Então, digamos que tudo isso você pode ter uma decisão para com a tua vida. Digamos que tudo aquilo que você pensa em ser, em fazer, você tem também que sacrificar algo na sua vida. Tudo aquilo, digamos que na nossa vida, assim como o senso de justiça, ele é ali colocado uma foto para representar o senso de justiça como uma balança, em que tem dois pesos e duas medidas.
Se você vai pesar mais de vitaminas, sais minerais, fatores de transferência, sol, água em abundância, sono reparador, né, exercício físico, amizades, né, também que falem palavras produtivas de ânimo para você cuidar da sua vida, você vai estar alimentando aquelas células que estão no grupo que vão causar saúde para você. Mas se você estiver alimentando de zero vitaminas, calorias zeradas de vitaminas, de sais minerais, e colocar ali substâncias químicas, substâncias saturadas de óleos, de gorduras hidrogenadas, de toxinas, de medicações pesadas, né? Tudo aquilo vai fazer com que as células benignas ali que estão querendo reproduzir saúde para você fiquem inibidas de poder fazer isso, e algumas células que já estejam ali com algum erro e reproduzindo células filhas com erros também, são essas que vão ser alimentadas. E vai haver uma guerra dentro de você. O sistema imunológico, mesmo com alguma deficiência, mesmo estando carente de vitaminas e sais minerais, vão tentar reparar aquela situação. Mas ao tentar fazer isso, vai se desgastar, vai sentir ali desconfortos, porque estão desnutridas essas células. E o que vai acontecer? Vai passar para o seu sistema cerebral, mental, emocional, esse desequilíbrio. Aí você vai ter sessões de enxaquecas, você vai ter os olhos assim, com alguma perturbação à luz solar ou alguma claridade, você vai sentir o seu corpo pesado, o seu sistema venoso vai estar sobrecarregado de gorduras, de toxinas, as suas pernas vão se sentir pesadas. Então, tudo isso já vai alertar a você que está havendo uma guerra dentro de você. Essas flatulências, esses mal-estares já estão ali numa proporção maior do que apenas uma intolerância no início, como estava antigamente. E logo vai poder acontecer ou uma alergia, ou um tumor, ou uma síndrome metabólica, né, que pode receber um diagnóstico aí de hipertensão, pode receber um diagnóstico de diabetes, pode receber um diagnóstico de depressão. Tudo isso começou ali pela ingestão incorreta ou uma ingestão impossível de dar uma digestão boa, uma digestão agradável que se convertesse em substâncias que fossem usadas por células para dar bem-estar a você, tá bom? Então, eu quis deixar aqui de uma forma bem simplificada como vai crescendo ou decrescendo a saúde de alguém mediante intolerâncias e também os agravamentos que podem acontecer com alguma alergia para a pessoa tomar uma providência, tá? O que eu quero deixar acrescentado, que você pode reparar o teu sistema imunitário, como eu falei, a For Life não é vitaminas, ainda que alguns suplementos da For Life já estão trazendo também não só os fatores de transferência para ser suporte para o seu sistema imunológico, ser inteligente e estar agradado do que você está lhe fornecendo para combater tanto invasores de vírus, de bactérias, mas também auxiliá-lo a não ter que essas intolerâncias alimentares virem uma alergia, e também quando você comer de vez em quando os alimentos a que você é intolerante, possa ter uma digestão mais completa e ter absorção também de substâncias de vitaminas que estejam sendo alimentadas junto, e não ter esses
sintomas desagradáveis, como inchaços, como alguma síndrome metabólica também que possa se converter numa doença mais grave. Vai diminuindo os sintomas, tudo que diminui os teus sintomas vai diminuir também de se converter ou se reverter numa síndrome piorada mais tarde, tá? Então, se a pessoa, por exemplo, tem já instalado sintomas de hipotireoidismo, o hipotireoidismo é algo que a pessoa pode ter iniciado com uma intolerância alimentar e também com a falta de práticas que deveria ter, né, de exercícios e de ingestão de suplementos de vitaminas mesmo, e agora a pessoa precisa de um suporte que o sistema imunológico e o seu corpo fica um pouco mais acelerado e tem um pouco mais de energia que a sua hipófise, a sua glândula também ali, não fabrica mais essa energia. E mesmo com os remédios para controlar ali o déficit, né, da sua glândula, ou outras pessoas que até retiraram, né, ali e não tem mais a tireoide, não está sem essa glândula, foi retirada porque desenvolveu algum tumor, ela deve sim ingerir, por exemplo, o suplemento Inerge. O Inerge, ele vai dar substâncias fitoterápicas, assim como vai dar substâncias nutricionais de vitaminas e vai dar substâncias também, elementos de fatores de transferência para que o suporte do teu sistema imunológico seja fortalecido e ali você possa ter uma reação diária com mais ânimo, com mais energia e as tuas células, cada célula e cada um dos nossos órgãos requer muita energia para fazer essa metabolização, não só digestiva, mas também cerebral, mental, e também se a pessoa quer se exercitar e fazer algum exercício físico, e se ela está com energia mais baixa, o seu organismo vai querer fazer com que a gordura e os açúcares fiquem ali para serem convertidos em energia. Só que como a pessoa tem uma síndrome metabólica, ela vai tudo para a concentração das células adiposas e começa a desenvolver ali uma síndrome metabólica e ali vai se agravando nas células adiposas, vai tendo uma concentração maior de gorduras, a pessoa começa a ter sobrepeso, desse sobrepeso começa a ter outra síndrome metabólica de diabetes, com essas duas síndromes metabólicas já começa a contrair ali hipertensão, e uma coisa leva a outra e a pessoa começa a não ter qualidade de vida. E o que nós queremos? Nós queremos qualidade de vida, gente, né? Eu queria qualidade de vida, eu queria poder me nutrir e queria também poder me alimentar de vez em quando de algum alimento que eu tinha intolerância e também fechar todas as portas para alguma síndrome metabólica que fosse puxando outra, né? Tem frases aí que são até faladas em algumas religiões que um abismo puxa o outro, e isso acontece na vida da saúde, tanto física quanto mental e neurológica das pessoas. As pessoas não sabem, mas por causa de uma intolerância alimentar, elas deixam de ter essas substâncias de vitaminas e sais minerais absorvidas, e daí, com falta dessa absorção, começa uma desnutrição celular, e ali, com essa desnutrição, começa a ter déficit de memória, começa a ter déficit de outras metabolizações no organismo, e quando vai receber um diagnóstico, se já tem alguma condição genética, alguma predisposição, que como o Dr. Lair Ribeiro fala, genética não é tudo, não é a maior parte são os estímulos do estilo de vida que a pessoa leva. Então, você quer mudar o teu estilo de vida e está difícil? Tome Inerge.
ele vai te dar energia ao teu corpo para você, de fato, poder superar essa síndrome metabólica, superar essa intolerância alimentar e poder reagir de uma forma positiva e poder ter, de fato, uma alegria a mais na tua vida para reagir a essa situação que está te deixando mórbida, está te deixando ali com aquela letargia, com aquela falta de ânimo de poder dar outro passo. Outra forma também de você poder contribuir com a tua metabolização são os produtos, ou digamos assim, subprodutos que você tira ali dos sucos detox ou dos suplementos detox também. Então, na For Life existem suplementos que você ingere, não só o Energy, que também faz alguma produção detox, mas ali, por exemplo, a limpeza hepática, nós estamos iniciando nos grupos e existem pessoas que estavam optaram por fazer primeiramente a limpeza hepática, ao invés de fazer uma quimioterapia, porque receberam um diagnóstico de que estavam desenvolvendo câncer, estava na fase inicial, e a pessoa ali fez uma limpeza orgânica através do protocolo da limpeza hepática, que não limpa apenas o fígado, mas limpa a vesícula, limpa os intestinos, e a reação nessa semana de dieta, suprimindo ali a ingestão de produtos animais e de produtos químicos industrializados, o corpo reage de uma forma tão positiva que a pessoa para de dar aquela multiplicação acelerada das células com erro e elimina inclusive as células mãe que estavam ali produzindo as células filhas, que eram o câncer, que eram as células com erro. Então você pode fazer esse protocolo detox e fazer o teu corpo reagir também, e pode acompanhar ali também a ingestão de alguns elementos, seja de frutas, legumes e alguns suplementos que você também pode dar continuidade na ingestão durante o protocolo, e você fortalece das duas formas as células benignas que estão lutando ali para você ter uma reação mais forte contra essa forma que o teu corpo adquiriu e começou com uma intolerância alimentar e pode estar virando uma alergia e parou aí nessa fase de síndrome metabólica, tá? Você pode estar também ali adquirindo a proteína TF, é uma proteína isolada do whey. A whey é 30% apenas da substância que é tirada do leite. Quando ela é isolada, quer dizer que foi retirada a lactose e a caseína, que são geralmente digamos assim, as fabricantes dessas intolerâncias alimentares e de alergias. Tem muitas pessoas que são alérgicas e intolerantes à lactose e à caseína e têm tomado essa proteína TF, que já vem com os fatores de transferência para deixar o teu sistema imunológico com suporte suficiente contra qualquer invasor. E como o nosso corpo precisa de proteína para todos os locais, a pele precisa de proteína, nossos cérebros precisam de proteína, o sistema imunitário precisa de proteína e precisam de aminoácidos essenciais que se transformam em proteínas. Então, você pode ali estar ingerindo um scoop ou 2 scoops, se você quer ir para uma academia e quer uma condição física mais propensa a ter mais músculo, ser maior, né, nessa forma corpórea que muitas pessoas, mesmo não sendo atletas, e atletas principalmente, querem muito uma forma física mais musculosa, essa seria, então, uma excelente opção, que você vai estar ali ingerindo fatores de transferência para suporte do teu sistema imunológico, não ser tão intolerante aos alimentos e não desenvolver alergias,
E também, se você tem alguma alergia à caseína ou à lactose, você vai poder estar tomando essa proteína, porque ela é isolada e ela não tem nem caseína, nem tem também a lactose, tá? Mesmo que você queira ali também só tirar alguma gordura do corpo que está a mais, saiba que quando você ingere aminoácidos, ingere ali a proteína isolada, você vai estar dando saciedade ao teu corpo, e o teu corpo, para metabolizar essa proteína e aderir aos teus músculos, além de fazer uma maior força para você, você vai ter maior força também, não é apenas uns músculos mais fortalecidos, mas sim força mesmo, tá? Você vai com essa força estar protegendo teus ossos, tuas cartilagens. Quando as pessoas estão fracas muscularmente, vão estar ali pesando, por exemplo, às vezes um exercício simples de levar compras do supermercado para casa ou retirar compras, por exemplo, de dentro do carro para levar para dentro da sua casa. Muitas pessoas têm essa síndrome do túnel do carpo, porque elas fizeram tanta força com as mãos e os ligamentos ali estouraram porque elas não tinham força nos seus músculos do braço. Por quê? Faltou proteína, faltou aminoácidos, né? Aquilo que estava se alimentando, seja intolerante ou não seja intolerante, não estava dando proteína o suficiente para poder reparar isso. E muitas vão fazer ali aquela cirurgia do túnel do carpo e voltam a ter novamente a síndrome, voltam a ter novamente esse desligamento ali, ou essa ruptura desses ligamentos por falta de força muscular. Então, não é só para atletas, não é só para homens ou mulheres que queiram ter uma forma física avolumada no músculo, não. É também para você não ter essas síndromes como túnel do carpo, como perna mais enfraquecida, que começa numa pouca caminhada que faz, começa a tremer, porque não tem suporte muscular o suficiente. Ali o corpo vai querer metabolizar proteína para fortalecer aquele músculo e não encontra aminoácidos, não encontra proteína, e aí a perna começa a tremer e a pessoa deixa de fazer a caminhada porque está ali com a perna tremendo. Então, você deve sim ingerir a proteína. Essa whey é isolada, não vai lhe dar alergias nem por causa da lactose, nem por causa da caseína, nem intolerâncias, não vai fazer flatulência, não vai fazer nada disso, tá bom? E a forma melhor de obter resultados com essa proteína TF é você misturar ali com água, apenas água. Pega um scoopzinho ali da medida, coloca ali num copo d'água, mexe ali, dissolve bem, que ela dissolve muito bem, você toma e aquilo vai diretamente para os seus músculos. A tecnologia que eles usam é de alta absorção, onde não se perde pelo sistema digestório. Se a pessoa já tiver ali alguma síndrome de Crohn, alguma síndrome digestiva também, ou ali alguma síndrome de intestino irritável, nada disso vai ser prejudicado por essa proteína, pelo contrário, vai estar dando suporte para os teus músculos, para os teus tendões, para você também não ter nenhuma síndrome metabólica, e quem já está com alguma síndrome metabólica poder reverter isto com essa proteína, tá? Nós temos também o colagênio. Esse colagênio, ele é 4 ou 5 colágenos que eles juntaram para a pessoa poder ter uma pele melhor, ter também resultados nas suas cartilagens, poder ter ali um cabelo, unhas mais saudáveis. E eu digo para vocês, quanto mais saudável tiver a tua pele, menos o teu sistema imunológico vai se sentir ofendido, porque nós temos muitas agressividades através do vento, através de toxinas, através de vírus, através de bactérias que estão no ar, que estão o tempo todo tentando penetrar através da nossa pele. Fungos também. Eu tive um caso de uma pessoa que ela teve contágio de fungo que caiu de uma árvore no seu couro cabeludo, e ali começou a fabricar uma coceirinha, a pessoa foi coçando
e à medida que foi coçando, foi ferindo a pele, e à medida que foi ferindo a pele, aquele fungo penetrou dentro da cavidade do cérebro da pessoa através da pele. Então, quando nós temos proteínas, aminoácidos, temos colágeno suficiente, o que vai acontecer? Mesmo que a gente coce, o nosso sistema imunológico vai reparar aquele pedaço da pele, vai fechar aquele lugar e o suporte que nós vamos estar dando com os fatores de transferência vão ali contrariar aqueles agentes externos que estão tentando entrar dentro do organismo. Como não era o caso dessa pessoa, não fazia ingestão de substâncias que protegessem o sistema imunológico, ou vitaminas, ou o que fosse, contraiu ali um tumor cerebral, tá? Esse fungo, raríssimo de acontecer, entrou através da pele da pessoa, através do cabelo, né? Diz que esse fungo, em particular, fica nas árvores. E o vento balança ali as árvores, as folhas, cai no couro cabeludo da pessoa, a pessoa ali, ao lavar ou não lavar o cabelo, coçou ou não coçou ali, e entra para dentro do sistema ali sanguíneo, e foi entrando e penetrando, foi crescendo por debaixo da pele e acabou se instalando no cérebro e fez um tumor no cérebro, tá? A pessoa, né, graças ao nosso bom Pai eterno, fez ali a cirurgia, retirou aquele tumor, mas passou por todas aquelas etapas, aquelas situações, né, de medos e inseguranças, e cirurgia muito arriscada para retirar ali, e, é claro, sabemos que ficam sequelas, né? Então, passando adiante, existem também os fatores de transferência do transfactor zinco, que também é outro componente que auxilia o sistema imunológico e auxilia também ali contra as intolerâncias e contra todas as síndromes que começaram a acelerar no sistema imunitário e fez com que o sistema da pessoa se tornasse autoimune. Por que autoimune? É porque o sistema imunitário começou a achar, por exemplo, que algum local do corpo da pessoa é nocivo à saúde da pessoa e começa ali a se desgastar contra as cartilagens, por exemplo, né? As artrites, as artroses, elas muitas não são apenas um desgaste da idade, mas sim porque o seu organismo começou a fabricar uma síndrome autoimune e o sistema imunitário começou ali a achar que as cartilagens eram uma inflamação nociva para o corpo e começou a mandar todos os soldados ali a começar a prejudicar e a querer extinguir aquela função no corpo. É claro que nós não vamos extinguir a função das cartilagens no corpo, mas vão desgastar porque está tendo ali as células contrariando a fabricação ali do sistema articular, que precisa de líquido para ir contrair ali aquela inflamaçãozinha local, que é particular das articulações, para ficar com aquele líquido ali, protegendo as cartilagens e elas continuarem úmidas e continuarem protegendo os ossos de não entrarem em atrito uns com os outros. Então, artrose e artrite é por isso, por causa do atrito que acontece entre os ossos que vão perdendo as cartilagens. Então, você deve sim fazer um suporte ao teu músculo com a proteína, você deve fazer um suporte à tua pele e às tuas cartilagens com colagênio, e você deve fazer um suporte também ao sistema imunológico com o zinco, para ele se tornar mais inteligente, com os fatores de transferência,
para ele parar de prejudicar e ser autoimune. Muitas pessoas que já tinham muitas síndromes autoimunes, elas passaram a ter uma saúde melhorada, um estilo de vida melhorado e puderam também ter um bem-estar diário que elas não tinham há muito tempo, com esses fatores de transferência, porque obtiveram ali uma saúde que elas não tinham mais. O próprio corpo tinha desenvolvido métodos contra o próprio corpo que eram fora de contexto, né? Para nós raciocinando, mas para o sistema imunitário ele raciocinava que ele tinha que prejudicar o próprio corpo, que ele sentia que estava fabricando alguma agressão a ele, tá? Então, apresentei aqui alguns suportes para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre alergias e intolerâncias e tenham compreendido como é realmente importante que vocês deem suporte ao sistema imunológico. O que eu quero dizer e deixar bem claro também, que quando nós damos suporte ao nosso sistema imunológico e ele recebe uma agressividade de um vírus ou de uma bactéria, ele não vai reagir fazendo com que o corpo tenha todo um déficit orgânico e perda, né, uma perda energética muito grande e agressiva, porque ele vai estar com suporte e vai fazer uma leitura mais inteligente dessa situação. Então, por exemplo, sei de casos de pessoas que tiveram contato com o coronavírus e elas tiveram digamos assim, uma reação tão superficial, porque faziam a ingestão dos fatores de transferência, faziam a ingestão dos produtos, dos suplementos, não só dos fatores simplificados, mas também com algumas vitaminas e sais minerais adicionados, que cada um tem o seu nome, e ali elas conseguiram ter uma resposta tão leve e tão suave que só lhes foi comunicado que elas tiveram contato por causa que saiu no exame, mas elas estão aí no grupo que se diz que não tem sintomas, que seriam assintomáticos, tá? Assim é para o nosso corpo reagir às intolerâncias conforme essas pessoas reagiram ao coronavírus assintomaticamente, porque quando damos suporte ao sistema imunológico, nós ficamos assintomáticos àquelas reações alérgicas ou intolerantes que nós teríamos uma grande reação e até fatal. Pessoas que têm alergias, por exemplo, elas estão com o corpo tão desgastado e o sistema orgânico e o sistema imunológico está tão em déficit que muitas vezes inalar um glúten, por exemplo, passar na frente de uma padaria pode prejudicar em muito um dia de uma pessoa assim, pode levá-la ao hospital, pode ter que tomar corticoides, pode ter que se abster de várias atividades, sendo que se fizer um suporte ao sistema imunológico, ela vai ter menor sintoma e quando tiver um sintoma ele não vai ser agravado ou de forma fatal. Então aconselho a todos de pensarem em fazer realmente e não apenas pensarem, refletirem sobre tudo isto que eu falei a vocês, inclusive crianças, tá? Que têm feito um suporte ao sistema imunológico com as pastilhas mastigáveis, né? E o Transfactor, elas têm tido melhoras neurológicas, respostas, né? Pessoas, por exemplo, que têm filhos com autismo, elas têm dado esse suporte imunológico aos seus filhos e a resposta tem sido tão agradável para as crianças que as crianças hoje conseguem se comunicar com menos sintomas autistas, né? Porque quando o sintoma autista está muito grave e está aceleradamente se agravando, a criança não só apenas não consegue se comunicar com seus pais, com colegas na escola, com a sociedade em si, mas como ela vai agravando essas situações, essas comunicações neurológicas dentro dela mesma,
e daí ela deixa de ter uma comunicação saudável também, né, externa. E as reações foram tão boas, tão benéficas, que essas crianças com essas síndromes autistas, elas têm se comunicado melhor com seus pais, têm assimilado melhor os conhecimentos, têm gostado de se comunicar com os colegas, têm tido uma vida mais saudável, porque o seu sistema imunológico mais calmo tem deixado energia o suficiente no corpo para que também neurologicamente tenha um metabolismo mais saudável. As metabolizações também ali nas reações digestivas, nas reações intestinais e tudo mais, têm tido sucesso. Então, está aí mais uma forma da pessoa poder superar através dos fatores de transferência, tá? Ali também os idosos muitas vezes tiveram uma vida saudável, foram intolerantes a alguns alimentos, não tiveram reações alérgicas durante toda uma vida, mas porque as células estão mais envelhecidas, o seu sistema imunitário também está mais debilitado e as células do seu intestino também estão mais envelhecidas. Ali elas têm pouca absorção de vitaminas e sais minerais e estão tendo pouco suporte também para o sistema imunológico. Então, muitos idosos que têm também suplementado com fatores de transferência, que são acrescentados de alguma vitamina ou de algum sal mineral, tá? Eles têm tido sucesso na absorção de nutrientes e têm tido menos síndromes metabólicas e têm revertido também algumas síndromes metabólicas como hipertensão e também como diabetes e intolerâncias, e isso também tem feito sucesso, né? Essa forma de suplementação tem feito sucesso ali frente à classe dos idosos, tá? Então, eu quero deixar também a minha experiência como mãe. Eu fui muito mal assessorada pelo pediatra, então a minha filha hoje é intolerante à lactose, à caseína, tem que diversas vezes fazer uso ali também da lactase quando ela quer comer algo que tenha esses elementos. Mas o que eu quero deixar claro aqui para futuras mães ou para futuras avós que podem falar para as suas filhas ou seus filhos, para esses bebês que vão nascer, tá? Que eles façam suporte do seu sistema imunológico já enquanto são gestantes, para poderem gerar filhos com sistema imunológico também mais fortalecido. E também, se não vão amamentar, que por gentileza possam fazer uso de algum suplemento adicional ao bebê que possa ter enzimas contra a lactase e contra a caseína, porque a minha filha, ela tinha intolerância e tinha alergia ao leite desde que ela nasceu, e na época o pediatra falou que os vômitos que ela tinha era porque ela tinha refluxo e que não tinha fechado bem o canal ali do estômago e por isso voltava. E ele fazia com que eu desse um remédio chamado Prepulsid, que era uma gosma que a gente injetava na garganta da minha filha, que o bebê já teve que sofrer disso logo cedo, porque a minha filha foi amamentada até apenas 2 meses, eu tive fissuras no seio, eu amamentava com o bico de silicone, ela começou a ter perda de peso e o médico mandou que eu amamentasse ela o quanto eu podia e também alimentasse ela com leite de lata, na época era o NAN, vocês conhecem, né? E ali não tem nada de enzimas digestivas ou que tenha proteção contra as intolerâncias à caseína ou à lactose. E a minha filha vomitava em seguida o leite da latinha. Não vomitava o meu, mas vomitava aquele. E ela começava a ter perda de peso, e eu levei de novo no pediatra, e o pediatra mandou dar esse remédio. Com esse remédio, era para dar 15 minutos antes de amamentá-la, ou 15 minutos antes de dar a mamadeira do leite, então. O que aconteceu?
É claro que ela não vomitava mais, mas ela começou a ser um bebê inchado. Ela se queixava de cólicas, aí tinha que dar o remedinho para cólica. Aí, então, ela cresceu com essas intolerâncias e se alimentando de leite de vaca, e eu não sabendo que a minha filha era alérgica. Então, cuidem, vocês façam um teste, porque o IgE ou o IgG do sangue da criança ou do adulto pode detectar se a pessoa tem uma alergia, tá? Quando é intolerância, ela só detecta pelo histórico, tem que ser feito uma boa ficha anamnese, uma boa conversa de tudo como que acontece depois que a pessoa se alimenta com algum tipo de alimento, e tem vezes que as pessoas não sabem qual é o alimento, tá? Então, futuras mães aí, ou futuros pais, ou futuras avós, comuniquem que tenham aí essa forma de suplementação com fatores de transferência quando não puderem amamentar, e possam fazer aí uma forma de alimentação mais saudável, ou uma forma de não desenvolver uma intolerância ou uma alergia para o resto da vida, tá bom? Acho que falei bastante já de todos os conteúdos que eu queria trazer aqui para vocês, das diferenças e de como vocês podem otimizar o vosso organismo e podem aí vencer as intolerâncias e as alergias e poder dar um bom suporte de não ter aí invasões de vírus e de bactérias e de fungos que possa piorar aí o vosso organismo, tá? Eu vou abrir aqui espaço para vocês, por favor, falarem, dizerem algo a respeito do que acontece com vocês, fazerem alguma pergunta e até sugestão de tema para o próximo vídeo, para que eu possa ir ali afetando, né, a sociedade que está vendo os meus vídeos, e vocês possam também acrescentar à vida de alguém essas informações e possam salvar alguma pessoa de alguma alergia, de alguma intolerância, antes que possa se fabricar um grande problema e falta de saúde e falta de qualidade de vida, tá bom? Quem que quer começar? Abrindo aí o seu áudio, conversando, fazendo alguma pergunta, o que entendeu, o que não entendeu, o que acha, o que não acha, podem ir aí se comunicando comigo. Neuci? Oi, Sandra. Mais uma vez eu quero te parabenizar. O tema hoje foi espetacular, amei. Você Obrigada. explica, você explica de uma forma muito, como que eu posso dizer, assim, bem compreensível, né? Qualquer pessoa consegue entender muito bem. No entanto, com muita propriedade, muitos detalhes, né? Isso é muito legal. Obrigada. Antes que mais alguém queira tirar alguma dúvida, eu gostaria de contar como que eu conheci os fatores de transferência, que foi justamente por conta de uma alergia, que quem tem alergia sabe que é muito complicado conviver com isso. E eu tinha estados alérgicos muito difíceis. Então, na ocasião, eu estava fazendo uma reforma aqui na minha casa e me dava aquela alergia que parecia que eu estava com a garganta infeccionada, doía muito, é como se realmente você tivesse com ela infeccionada. E eu cheguei a ir ao médico, falando que estava com infecção. Ele, não, isso aqui não tem nada de infecção, está irritado por alguma alergia. E ele me passou, na ocasião, Histamin, Loratadina, alguma coisa assim, mas poderia tomar só por 10 dias. E eu já estava há uns 60 dias sofrendo com isso. E durante os 10 dias que eu estava tomando corticoide, melhorou, mas só que passou o efeito, voltou, e não, esse tipo de medicamento não se pode tomar contínuo, né? Então, ocasionou de que Dave me ligou, junto com outra pessoa lá dos Estados Unidos, e me contando, me falando sobre isso, sobre questões alérgicas, doenças autoimunes e tudo mais. E eu pensei, poxa, só pode ser verdade, eles não iam estar
perdendo tempo para me ligar lá dos Estados Unidos, outro de Buenos Aires, tinha mais um também que era o Eduardo do Equador, para me ligar para falar coisa que não é verdade, né? E eu comprei, só que assim, o legal foi que eu não imaginei em momento algum que iria melhorar também a minha anemia, né? A minha não, né? A anemia falciforme Uhum. que eu tinha, né? Que também os médicos falavam que não tinha cura, que é uma doença que eu precisava me acostumar com as dores e tudo mais. E todos os outros problemas de saúde que eu tinha, que não eram poucos, eram vários, inclusive depressão e tudo mais, acabaram sendo ocasionados por conta dessa dita anemia. Porque quando a gente vai decaindo a saúde, é como você falou, se forma-se uma tipo de cascata, né? Você vai tendo uma série de problemas de saúde. Então, eu tinha problemas pulmonar, meu pulmão estava com vários pontos pretos, ou seja, ele estava literalmente secando, como a pneumo falava. Eu usava dois tipos de bombinha, para, às vezes, quando eu ficava nervosa, principalmente, me faltava ar, eu precisava usar uma, se eu não melhorasse, eu usava outra. Então, eu tinha uma série de problemas de saúde. Então, quando eu comecei a usar o fator de transferência, eu comecei por conta da alergia, e eu comecei a perceber que toda a minha saúde estava melhorando. Tem uma escada aqui em casa, eu subia, e sempre quando eu chegava lá em cima, eu estava cansada. Eu comecei a perceber que eu não tinha mais dores nas pernas, a dor na sola do pé também estava melhorando, eu estava dormindo melhor, comecei a ter muito sono durante o dia e à noite, eu já estava com sono, não tinha por que eu tomar o bendito Rivotril, que né, quem usa sabe, e acaba viciando a gente fica desesperado, imagina que não vai conseguir dormir à noite. Então, eu já comecei a parar de usar, porque se eu já estava com sono, não tinha por que usar. Comecei a parar de usar. E hoje eu não uso outra coisa além de fator de transferência. Coisa E isso boa. é simplesmente fantástico. E além de tudo, né, Sandra, além de conseguir ficar livre dessas alergias, intolerâncias, conseguir resolver questões da nossa saúde em que a medicina não resolve, Sim, ainda nós estamos protegidos relacionado a esse novo vírus que estamos enfrentando aí. verdade, verdade. Muitas pessoas, ou todos nós, ouvimos diariamente os médicos falar, cuida do sistema imunológico, tome sol, abuse lá de alguns tipos de vitamina, inclusive o zinco, é bem falado, citado, para que a gente realmente possa estar com o sistema imunológico bem, porque quando você está com o sistema imunológico legal, automaticamente você pode até ter contato com o vírus, bactérias, parasitas, enfim, mas o teu sistema imunológico vai conseguir fazer com que você se livre dessa doença, ou melhor, ele vai fazer com que eliminar esse problema para você ou para nós, né? Então, isso é muito legal, porque além de todo o benefício que eu tive relacionado à minha saúde, ainda eu estou muito tranquila relacionado a este vírus. E então é muito legal, o trabalho que você faz é algo fantástico. Mais uma vez, muito agradecida a você, parabéns por tudo que você faz, pela sua doação, não só nos grupos, mas também agora nesse canal. Eu peço a Deus que te abençoe poderosamente e que a tua mensagem consiga chegar para aquelas pessoas que precisam, né? Tanto as que já estão sofrendo, quanto as que estão com medo desse vírus, né? E que se elas encontrarem os fatores de transferência, elas vão poder se sentir protegidas, tanto quanto eu, quanto você, quanto tantos outros que estão aqui assistindo a sua live, que já têm esse contato com os fatores de transferência e que sabem que pode estar tranquilo relacionado a este vírus que está assustando tantas pessoas. Mais uma Verdade. vez, obrigada, parabéns a você. Obrigada. Obrigada pela tua contribuição. É uma história muito forte. Já estava num nível de sofrimento muito alto. As tuas células já estavam, de fato, requerendo uma, com urgência, né, uma interferência que fosse, de fato, potente, né? Então, eu digo assim, que quanto mais a pessoa estiver rodeada de situações de déficit, né, de promoção de doenças,
maior vai ter que ser o potencial, né? Tanto do remédio quanto do suplemento. Então, digamos assim, para uma pessoa estar com vários tipos de remédios que são o top da potência contra as situações mais graves que tem, também, se um suplemento não for um suplemento forte, um suplemento de potencial real, o corpo vai absorver e vai eliminar e não vai fazer transformação nenhuma nas células. As tuas células, de fato, obtiveram nutrição e inteligência para superar todas as situações que tu estavas passando, porque o potencial dos fatores de transferência e da tecnologia que utilizam para que seja absorvido pela célula da pessoa, a célula deficiente, principalmente, é porque, de fato, é um suplemento fortalecido com esse potencial. Ele realmente tem essa penetração na célula deficiente. Se ele não tivesse, seria como aqueles medicamentos, né? E como aqueles suplementos que, às vezes, eles até entram dentro do organismo, eles até são absorvidos, mas eles já são excluídos ou são mal direcionados, porque não há ali uma captação real do que eles vieram a fazer dentro do organismo e da metabolização. Então, isso daí comprova, acho assim, são histórias marcantes e que nós não temos como deletar de uma hora para outra todo o sofrimento que a gente passa. Passei muitos sofrimentos também, então eu sei empaticamente como tu deves ter sentido, porque eu também me senti muito desamparada, muito mal assessorada. Infelizmente, a medicina, eu vou trazer essa comparação no próximo vídeo, porque vai ficar muito comprido aqui se eu entrar dentro deste tema. Eu até queria entrar neste tema, porque é pertinente, mas eu vou dar como uma forma de continuidade ao próximo vídeo, que seria a medicina por evidência, né? Digamos que a medicina por evidência era mais a medicina que era utilizada antes da indústria, né, farmacêutica e de médicos utilizarem a medicina científica para cada sintoma um remédio, tá? Então, aí hoje nós podemos realmente considerar que os suplementos, para poder concorrer com químicos tão fortes e poder fazer o organismo superar não só as doenças que já estavam instaladas, mas também a toxicidade que esses químicos fizeram no organismo, é porque, de fato, são de um potencial grandioso. Eles realmente fazem o que prometem. E isso é o que nós temos que esperar de um suplemento. Ele fazer o que promete. Ele realmente fazer algo de transformação no nosso organismo, a fim que a gente não precise mais tomar químicos e não tenha recaídas também. Então, eu estou satisfeita também, né, com a For Life nesse sentido. É um suporte imunológico, não quer dizer, né, como eu já falei para você, e já falei para outros que se comunicam comigo, não só o WhatsApp, mas aqui no canal também, faço suporte vitamínico também, com outras linhas de suplementos, mas não são suplementos para o sistema imunológico. São suplementos que nunca conseguiram fazer a parte de tratar o meu sistema imunológico, nem as minhas intolerâncias alimentares, que estavam virando fortes alergias já, tá? Não havia comunicação, inclusive porque o meu sistema imunitário estava muito deficiente, muito debilitado. Essas outras vitaminas, esses outros sais minerais tinham uma combustão muito enfraquecida. Quando eu passei a suplementar para o sistema imunológico, hoje o zinco faz uma maravilha comigo. Eu tomava magnésio para relaxar, para poder dormir, para poder ter um sistema vascular melhor, porque é essa a promessa do sistema do magnésio para o sistema orgânico, mas porque eu não tinha suporte no sistema imunológico, o magnésio era atacado também, não fazia, eu não conseguia relaxar. Hoje,
além do sistema imunológico estar fortalecido com os fatores de transferência, eu tomo o Recal, que tem magnésio, que vocês ainda não têm aí no Brasil, mas já tem aqui em Portugal, e tomo também um ou outro magnésio a mais, seja o PA, aquele líquido, cloreto de magnésio, que de vez em quando tomo também, e a resposta é fantástica. Hoje o meu organismo tem uma resposta às vitaminas e aos sais minerais, inclusive dos alimentos, das leguminosas. Eu não conseguia ter uma digestão maravilhosa que já era convertida na felicidade que o grão de bico dá, por exemplo, que tem muito triptofano, e hoje eu como um grão de bico, eu fico muito bem-humorada a tarde toda, o dia seguinte, e eu sei que é do grão de bico. Antes eu comia o grão de bico, comia os alimentos saudáveis, mas porque o meu sistema imunológico estava afetado, não só por causa das intolerâncias, mas por causa do meu sistema autoimune estar muito me debilitando muito, estar assim, cada vez mais reagindo a tudo, eu tinha emoções oscilantes, né? Uma hora eu estava chorando, outra hora eu estava sorrindo, outra hora eu não conseguia um equilíbrio de emoções. Eu fui conseguir um pouco melhor de equilíbrio de emoções com a limpeza hepática e logo voltava a algumas situações que eram mais constrangedoras para mim. Hoje eu tenho passado, inclusive esses dias eu passei por um bullying, que eu vou falar um bullying desgraçado, por isso que eu fiz o vídeo do bullying a semana passada, e eu fiquei olhando e eu tive pena da pessoa. Eu fiquei olhando e eu disse, meu pai do céu, a pessoa não sabe o que está perdendo, não tendo amizade comigo, por exemplo, eu posso ajudá-lo, inclusive gratuitamente, nos seus problemas de saúde? Não, a pessoa fez um bullying comigo, desgraçado, e inclusive não conhece o meu canal, não conhece a minha vida, não conhece, digamos assim, o conhecimento que eu poderia lhe ofertar para ajudá-la, e simplesmente tratou assim muito terrivelmente. E eu faço questão dela não me conhecer, né? Não que eu queira me vingar da pessoa, não é isso. Mas, infelizmente, as más energias que as pessoas despejam como lixo em cima de nós, se nós não estivermos imunologicamente habilitados a não ter aquele déficit emocional que forma um impacto, a gente adoece. Eu já adoeci por palavras e já adoeci por ações e atitudes de pessoas, porque o meu sistema imunológico estava debilitado. E hoje eu posso passar muitas situações que eu tenho passado e as emoções não vão lá no profundo do poço. Então, eu sei que o suporte que eu estou tendo é maravilhoso. Além do sistema imunológico, ainda o meu sistema emocional, meu sistema mental, meu raciocínio lógico, a absorção das vitaminas, a absorção dos sais minerais que eu posso ter com os outros suplementos, é como se casasse, entendeu? Tudo agora faz sentido dentro das minhas células. Eu não preciso mais reagir a situações frustrantes com emoções debilitantes, porque eu nem sinto mais essas situações. Agora é uma raridade. É claro, se eu receber uma notícia que alguém que eu amo faleceu, eu vou chorar. Vou chorar e eu vou ficar muito mal alguns dias, mas eu sei que o meu sistema imunológico vai estar cuidando dos invasores, porque ele está protegido com os fatores e com as outras vitaminas. Então, é isso que eu quero para as pessoas. Eu quero deixar claro para elas que todos os dias nós podemos receber informações de outros, atitudes de outros, ações, palavras, e até podemos receber notícias de infortúnios, mas o nosso corpo não precisa se debilitar se ele estiver bem assessorado. E é isso que eu quero, deixar simples para vocês. Contribuam para a vossa saúde. Tá bom? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Mais alguém tem uma história? Por favor, eu gosto tanto de histórias. Não posso ficar só contando a minha. E agora a Neuci já contou dela, eu quero história de mais alguém que teve ou tem alguma situação de intolerância ou de alergia, que superou com os fatores,
ou que pretende superar, ou que aquilo que eu conversei hoje possa ter esclarecido algo para a vossa vida. Mais alguém que vai poder aí se manifestar? Então, se não tem mais ninguém para se manifestar, estão tão tímidos, eu vou deixar aqui por, digamos assim, esclarecido o tema. Com certeza aconteceu de todos vocês terem compreendido bem o tema. Vou me despedir. Uma boa semana para vocês. Gratidão sempre, sempre. Cleidinha, matei saudades do teu rostinho, querida. Tá muito linda. Eu acho que você cortou o cabelo. Você está com visual novo. Você cortou o cabelo, não foi? Faz uns 15 dias. Faz uns 15 dias eu corto assim. Ah, mas hoje apareceu bem. Como a semana passada obrigada. você quase não quis conversar comigo e hoje eu vi a tua foto até aí de longe, apareceu bem, que está bem acima aqui da orelha, eu consegui ver. Deixou o teu sorriso mais aparente. O teu lado. Obrigada, querida. Né, o teu pescoço. Obrigada. Ficou bom. Muito viu? obrigada. Obrigada, gratidão sempre pela participação. Gratidão. Muita gratidão. Olha, vocês não sabem quanto eu sou grata de poder estar aqui. Vocês me forçam, o amor que eu tenho por vocês, me força a estudar mais, a não ficar parada nos temas. Eu me estimulo de querer ver qual mais outra situação que eu possa ajudar as pessoas a se compreenderem, a se entenderem, a se autoanalisarem. É muito importante que essa autoanálise aconteça, tá? Para que vocês possam chegar a uma conclusão e uma atitude e uma decisão de autocuidado. E muitas vezes vão ao médico por não se conhecerem bem, por não esclarecerem bem. Esses profissionais também não podem chegar a uma conclusão de qual tratamento melhor para vocês, porque não estão conseguindo decifrar essas situações dentro de vocês. Então, quanto mais temas eu for trazendo aqui, vai despertando em vocês a vontade de se autoanalisarem, verificarem quais são as situações que acontecem com vocês, para vocês até, quando forem um profissional, poderem esclarecer melhor quais são os acontecimentos que possam estar afetando a vida de vocês, e até na decisão de suplementar, qual remédio parar, qual remédio não tomar, tá? E eu fiquei muito feliz essa semana, que eu recebi uma informação que uma pessoa deixou de dar um remédio fortíssimo para o filho, muito forte, era um remédio que realmente já tinha, vários remédios já tinham debilitado o filho num tipo como se fosse uma alergia, e na verdade é um tipo de um eczema, um tipo de uma doença, fogo, tem um nome específico, um pênfago, que dá na pessoa, né? Ou tipo um herpes zoster que enche o rosto e o corpo todo daquela situação, e a pessoa resolveu dar o suplemento da For Life. Resolveu suplementar, e em 4 dias a criança estava superando todas aquelas feridas, toda aquela situação, estava revertendo tudo, desintoxicando o seu corpo, o seu sistema imunitário, não estava mais ofendendo o seu próprio corpo, e a criança estava tendo, assim, uma pausa de agressividade do seu sistema imunitário, e a pele estava se tornando uma pele saudável, aquela mãe estava feliz pela opção que teve, pela a decisão que tomou, e nós felizes também de estarmos realmente anunciando um fator de transferência que faz o que promete e que entra na vida das pessoas para mudar para melhor, e traz, sim, uma forma de felicidade que a pessoa não conhecia há muito tempo, tá? Isso que desejo para todos vocês. Conhecimento, conheçam-se a vocês mesmos, se autoanalisem, verifiquem, experimentem, suplementem, e se tem remédios, façam questão de tirá-los, e se ainda não tem, suplementem antes de fazer uso de químicos, tá bom? Um beijo grande,
Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, fazerem parte da minha vida. Vocês são todos muito importantes, não só vocês, como cada um que está ali no grupo do WhatsApp, que muitas vezes não tem celular que possa suportar o Zoom. Às vezes não conseguem abrir o vídeo no celular do YouTube, mas vão sempre no computador de alguém para poder ver depois o que é que foi que eu gravei para eles também, ou para elas, tá? Meus amores, fiquem bem, uma boa semana para vocês, gratidão sempre, tá? Obrigada, Sandra. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, queridos. Beijo, Ronan. Não vejo o teu olhinho aqui, mas eu sei que tu estás aí firme junto com a Cleidinha, tá? Beijo, Newton, também. Muito obrigada por vocês fortalecerem-me aqui com a vossa companhia, que é tão agradável sempre, tá bom? Beijo grande. Fiquem em paz, fiquem com o Altíssimo e boa saúde a todos, tá bom? Adeusinho. Até semana que vem. Beijo. Beijo.